Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um podcast Resenha do Reino. E hoje eu tenho certeza que vai ser especial. Mas antes de qualquer coisa, vá no nosso canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha e com certeza você estará nos ajudando. E estamos aqui em parceria com o CIK Studios, o lugar ideal para você fazer o seu podcast. E hoje, no podcast anterior, Pastor Adilson não estava com a gente, tirou umas férias aí, né? Eita. Mas hoje ele está de volta aqui. Pastor Adilson, dá a saudação para a galera aí. Olá, pessoal. Uma alegria tremenda estar aqui nessa mesa de honra. Hoje um convidado aí muito especial. Muito bom estar com vocês. Deus abençoe nossa equipe aí. E bora lá. A gente está aí com expectativa elevada. É isso aí. E tá com a gente o pastor Denilson. Prazer te receber. Alegria minha, rapaz, poder estar aqui. Privilégio. Que bom, cara. De poder compartilhar desse tempo de mesa junto aqui com vocês. A gente sempre diz que o cristianismo se constrói aqui, é na mesa, né? A mesa é o lugar onde a gente cresce, aprende. Exatamente. E vai ser um podcast muito bom, Denilson. A gente tem certeza que vai aprender muito com você nesse dia. E a turma aí vai ficar muito satisfeita com o que vai acontecer aqui hoje. E eu já quero começar te fazendo uma pergunta, porque eu sei que o Adilson gosta de jogar uma pimentinha, o Adilson gosta de fazer umas perguntas. Mas nossa conversa aqui é uma conversa informal, um bate-papo entre amigos. E, como diz, o tema é uma resenha, né? E a gente fala sobre o reino de Deus. E eu entendo que você, no sentido literal, vive no e para o reino de Deus. É alguém que viaja, que planta igrejas, que já esteve na Espanha, na Índia, em outros lugares, agora em Anagé, lá na Bahia. E eu queria que você começasse falando um pouco dessa sua trajetória no reino de Deus, algumas experiências, para a gente dar o pontapé inicial e depois a conversa ficar mais quente. Né? Pois então, eu tive o privilégio de nascer no lar evangélico. Legal. Então, quando eu nasci, meu pai... minha mãe eram convertidos. Quando meu pai nasceu, meu avô já era convertido. Minha mãe se converteu aos 8 anos de idade. Mas, assim, eu posso dizer que Deus, ao longo da história, né? Ele foi me preparando para servir ao reino. Amém. Eu venho de um berço pentecostal histórico. Meu pai e minha mãe são assembleianos até hoje, né? Mas a minha mãe, cara, sempre teve uma visão muito aberta. A minha mãe foi aquelas mulheres no início que estudou teologia, que fez o bacharel em teologia. Legal. E também educadora. E a minha mãe também fez uma validação filosófica numa faculdade salesiana, em interior de São Paulo, Lorena. E por estar em contato com tantas pessoas, e o diretor do colégio, melhor, da faculdade que a minha mãe fez, ele veio para a Assembleia de Deus oriundo do movimento de renovação espiritual da década de 60. Então, ele foi praticamente ser um mentor da minha mãe. Então, a minha mãe sempre teve uma visão muito aberta. Tanto que a mãe fazia a escola bíblica de férias com igreja batista, naquela época da Convenção Batista Brasileira, tradicionalíssima, né? Tradicionalíssima. E minha mãe, assim, né, me deu essa visão aberta para o reino. Tanto que quando eu fui para o seminário, a minha chamada se deu numa conferência missionária da Operação Mobilização, a OM. Lembra da OM? Que teve aqui em Petrópolis, depois foi para São José dos Campos, na década de 80. E a OM é uma organização para-eclesiástica, uma agência missionária. Então, a minha chamada se deu num ambiente para-eclesiástico, sabe? E ali Deus me chamou com esse enfoque na área de missões. E depois, quando eu fui para o seminário, eu fui para um seminário da denominação naquela época, que era em Belo Horizonte, o STEB, que agora não é mais em BH, é em Brasília. Mas eu fiz o meu curso no seminário metodista heleno.
Olha pra você ver. Né? Filho de pastor e já era membro da Igreja Batista Central de Petrópolis. Então, ao longo desse tempo, a gente... a formação, eu acho que Deus já vinha me preparando para isso, né? Para lidar com isso aí. Quando eu fui para servir como pastor na Igreja Batista Central durante muitos anos, como membro foram 30 anos de Batista Central. Meu Deus. Né? Como pastor, pelo menos 23 anos aí, né? Dentro desses 23 anos, eu servi como missionário 6 anos na Espanha, como você mesmo falou. E deu aula pra gente, inclusive, lá no Renova. No Renova. Teologia, né? Exatamente. Foi onde eu me especializei, né? Eu e minha esposa, Fernanda. Cadê Fernanda? Pelo amor de Deus. Fernanda. Fernanda, vamos falar isso de você aqui. Já é. Não chega nem em casa hoje, né? E eu comecei a minha história dizendo tudo essa questão do reino, mas em vários lugares. Então Deus não só me preparou a nível de visão, mas de lugar também. Eu sou nascido em Nova Iguaçu. Morei 7 anos em Brasília, meu pai foi transferido para lá. Depois morei 1 ano no Piauí. E depois morei o resto, praticamente, dos anos antes aqui em Petrópolis. Foi em Petrópolis que eu construí a minha família, conheci minha esposa. Foi aqui que nós nos casamos. Foi aqui que eu apresentei o meu filho ao Senhor. Foi aqui que a igreja reconheceu o nosso ministério, fomos coordenados. Foi daqui que nós fomos enviados para o campo. Então a minha história toda foi construída, nesse contexto, né, de lugares, de vários lugares. Então eu penso que Deus estava me preparando para o reino, não só no aspecto teológico, não só no aspecto geográfico, mas também no aspecto cultural também. Porque a gente que é do Brasil, já andei o Brasil de norte a sul, leste a oeste, a gente sabe que existem vários Brasis dentro do Brasil. Verdade. A gente falava sobre isso na sexta, né? Assim como eu morei em Minas Gerais também. A cultura, o acesso, tudo acaba tendo que a gente quer aprender e se readaptar, né? Exatamente. É a parte transcultural, seria o transcultural, né? Você quer ver uma coisa? Eu quando fui morar a primeira vez em Belo Horizonte, eu me lembro que eu fui comprar presunto e queijo, e eu falei pro cara assim, você pode colocar para mim 250 gramas de queijo? Porque a gente que tá aqui, a gente não liga, o cara, 250 gramas... Não fez assim? Tipo, deu uma debochada. Né, tal. O meu filho fala para mim, meu filho tem 23 anos. Quando nós fomos morar a primeira vez, quando nós fomos morar, que ele foi morar, nessa época ele tinha 8 anos. Ele disse que ele sofreu mais bullying em Belo Horizonte do que na Espanha, onde eu tinha o maior medo que ele sofresse bullying. É mesmo? Porque na Espanha, é brasileiro, né? Não, o espanhol, sim, naturalmente ele é xenófobo. Ele tem dificuldade de lidar com o estranho. Sim, ele se dá até entre eles mesmos, né? O galego com o catalão, o basco então não dá com ninguém. Não tem nem muito contato. Entendeu? Então, dentro do Brasil, parece que a gente já estava sendo preparado para essa jornada para o reino. Eu vi uma vez uma pessoa até falar, né, que tudo que a gente vive hoje em relação até à família, dificuldade, tá tudo dentro da própria casa. Você vê que os discípulos de Jesus prepararam ele. Ele teve lá o Tomé, que está sempre duvidando, o próprio Judas, né? Até o Pedro. Então parece que a gente é treinado, preparado em ambientes, escolas, em a nossa criação, né? Eu percebo muito isso. Eu queria pegar um gancho, não sei se eu posso aproveitar, mandar pelo menos um assim. Eu acho muito interessante, assim, você consegue identificar algumas pessoas dentro do seu chamado como um tema ou uma marca, né? Um tema ou uma marca. Se você falar assim, cura, né? Você vê o nome o Benerim, né? Se você falar, de repente, um outro nome, basquetebol, né? A gente lembra de Michael Jordan. E também tem o tema, né? Porque o especialista, ele tem um tema da vida dele, né? Se eu tivesse que te perguntar assim, qual seria o tema da tua vida? Uma mensagem, em uma palavra, como que a gente pode, assim, identificar Denilson? Se a gente olhar para a parte, né, para o pastor, a gente vê uma teologia muito bem intrínseca nele, uma coisa bem formada. Você olha, né, olhava para alguns que passaram, você consegue identificar
ele nessa área. Tem gente que é finança, né? Uhum. Qual seria o tema que você pode dizer que Do Denilson. que acompanha você, que é onde você flui, que é o teu fluxo? E dentro do tema, né, para estreitar mais, assim, às vezes é o que a gente odeia, né? É o que a gente não admite de ver, aquilo te incomoda e aquilo passa a ser quase que ser consumido por uma paixão para virar essa realidade, essa situação. Então, é uma tarefa difícil, porque a gente é o conjunto de várias coisas, de várias influências na vida da gente, né? Se eu for dizer para você uma influência para mim no louvor e na adoração, eu tenho Asaf Borba. Eita. Porque foi a pessoa que na nossa geração, né, influenciou. Verdade. Influenciou em caráter, influenciou em musicalidade, influenciou em excelência. E se você for vasculhar a vida do cara nesses últimos 40 anos, 50 anos, você não vai encontrar nada que manche, né? Que manche, sabe? Verdade. Então, ele é o cara na adoração que me marcou. Muito, muito, muito. Poderia falar também do Ademar de Campos, mas o Asaf, para mim, é a maior referência para mim, né? Agora, ministerialmente, e eu vou dizer até como pessoa, né? Eu digo para você que a minha maior referência foi o pastor Dawson. Muito bom. Mas e você, dentro disso, dessas influências, falando de você hoje teria um tema, algo, uma marca, né? Você fala assim, bebida, é Coca-Cola, mas o que te identifica? Eu sei que estou te provocando aqui, Sim. né? Mas achei legal você pegar e até fazer essa pergunta de influenciadores, né? Eu falei assim, pessoas próximas a mim, né? Eu poderia falar agora os autores, e livros e outras coisas. Mas assim, eu me vejo como cuidado. Eu sou um pastor. Sou um pastor missionário. Assim é que eu me defino. Porque ao mesmo tempo que eu chego num lugar do nada, ou seja, do nada, um lugar em que não tem nada ou que tem algo que precisa ser revitalizado, é ali que eu me encontro. Eu me vejo nessa pessoa de encorajamento. Gosto de encorajar as pessoas. Eu me vejo. Não sei se eu te respondo, é isso mesmo. Eu me vejo um encorajador. É o tema que você dá para si mesmo. Né? Eu sou alguém que sempre estou encorajando. E o cara, para encorajar, ele tem que desenvolver não só a arte de trazer as palavras certas, mas também a gente tem que desenvolver muito a escuta ativa. Você vai encorajar a partir de quê? É igual você... Uma vez a gente dá a resposta para a pergunta que a pessoa está fazendo. Opa, mexi de novo no microfone. Você dá a resposta de uma pergunta que alguém não fez. Né? Então, então, para você poder ser essa pessoa que encoraja, primeiro você precisa ouvir. Ter uma escuta ativa, né? Para poder trazer e para poder ir junto com a pessoa, não é trazer a resposta, mas junto com ela encontrar a forma como que ela pode se alavancar, como ela pode caminhar, entendeu? Você disse dessa questão do cuidado, né, o seu chamado missionário, o que eu acho muito desafiador, Denilson, é que pessoas como você não se prendem à geografia, né? Porque veja que o ser humano é o mesmo. Na Índia, na Espanha, o que muda é a cultura. Né? Eu sou orientado por pessoas. Muda a cultura. Um negócio aqui. E você não está preso a essa cultura, porque você entende que o lugar em que você está é Cristo. E para onde Cristo te leva, ele te usa naquela cultura. Exatamente. E isso é maravilhoso. Isso levar Cristo àquele lugar, cara. Você entendeu? E deixar. Certa vez eu li um livro, acho que foi o... Não sei se foi o Totem da Paz. Me fugiu aqui a memória. E contava a história de um missionário que foi desenvolver um trabalho na região de Papua Nova Guiné. E ele chegou lá e ele começou a se envolver com a comunidade e tal, e contar a história do evangelho, contar sobre Jesus. E aí
em determinado momento, um dos líderes da tribo, daquela tribo falou assim: ele já esteve aqui? Jesus? Sim, nós conhecemos. A gente sabe quem é Jesus? Ele esteve aqui, ele comia com a gente, ele pescava com a gente, quando a gente estava doente, ele cuidava da gente. Aí ele foi se tocar que o Jesus que ele estava falando era um missionário que havia estado naquela tribo. Dada a influência que aquele cara deu. Então, a gente levar o reino, levar a pessoa... Então, ou seja, não é a vida de Cristo que a gente quer levar. É verdade. Então, a minha orientação realmente você tocou no ponto certo. A questão não é o lugar. Exato. Eu amo alguns lugares que eu já passei, amo. Se você falar para mim assim, Denilson, se você quisesse voltar a morar em algum lugar que você já morou, algum lugar que você já morou, por exemplo, né? Eu teria vontade de voltar a morar na Espanha. Eu demorei muito tempo para voltar ao Brasil da Espanha. Ficou quanto tempo na Espanha? 6 anos. 6. Mas quando eu digo isso, eu digo baseado naquela história que um cara da Amazônia foi para Nova York e falou assim, foi participar de um evento lá nas Nações Unidas, e ele falou... E depois ele ficou morando lá. Aí ele falou assim, foram 8 horas de viagem, mas eu demorei 2 anos para chegar nos Estados Unidos. Porque a minha alma ainda estava lá, na Amazônia. Então, quando eu voltei ao Brasil, da Espanha, eu voltei em 2017, mas eu cheguei no Brasil mesmo em fevereiro de 2018. Ainda ficou presa à geografia, né? O lugar. Não só a geografia, mas as pessoas que também estavam lá. Criou vínculos, né? Os vínculos. Tanto que o que eu fiz para eu não me desvincular? Eu me matriculei logo na licenciatura de português e espanhol na universidade e fiz uma licenciatura. Porque está perto do idioma. Entendi. Isso preenchia esse vazio, né? Sim. Sim. Já dá uma... Que a língua, a gente aprende em linguística que a língua não é só... ela é a alma do povo, cara. É a identidade de um povo, É a identidade do povo. Quando perde a língua, perde a identidade. Cara. Lá onde eu morava, tinham 2 idiomas. Era o espanhol e o galego. E o galego, dentro do tronco linguístico, ele vem do latim e o português vem do galego. Então a gente brincava que o galego é um português mal falado. Então, como eu queria aprender o espanhol, o que eu falava? Eu falei assim, não, eu não vou aprender o galego, porque senão eu vou deixar de falar o português corretamente e vou falar mal e não vou conseguir aprender o espanhol. E aí, eu me lembro que tinha uma senhora que eu discipulei, ela foi batizada, ela era galega. E ela morou muitos anos na Alemanha. Os pais foram... Não, na França. E quando os pais voltaram para a Galícia, ela não falava espanhol, falava galego. E aí ela falava assim, pastor, falava em galego comigo, como é que eu vou fazer o discipulado? Tranquilo, eu falo espanhol e você me responde em galego. E você lê em galego e fala em galego. Então, para o galego, era fantástico dizer para ele, fala em galego. Até porque você entenderia tranquilamente. Tranquilo, entendeu? Tranquilo que eu entenderia. Então, assim, então, a língua, quando eu voltei ao Brasil, era como eu carregasse uma parte da alma aqui dentro, entendeu? Então, e até hoje. Aí eu segui aqui no Brasil, quando eu voltei ao Brasil em 2017, no ano de 2019, um pouco antes da pandemia, a junta do qual eu trabalhei, que a nossa igreja me enviou junto com essa junta, me pediu assim, Denilson, você não poderia fazer um treinamento de discipulado do DNA você sabe, e depois a gente podia falar um pouco também, para obreiros da América Latina e do Caribe? Eu falei, posso, pelo Zoom, né? Tava todo mundo online, fiz. E eu me conectei com o pessoal da República Dominicana. Eu nunca fui à República Dominicana. Mas eu tenho um vínculo tão forte. Já tem 2 anos que eu... 2 anos que eu fiz eu fiquei 2 anos com eles fazendo treinamento. Toda sexta-feira, o Zoom, a gente fazia treinamento. Aí, ano passado eu já não fiz mais. Mas... final de 2023 eu parei com eles. Na metade, julho de 2023. Mas até hoje eles me ligam, me ouvem, falam e falam, a gente quer tanto que você venha aqui,
Cara, aí ele veio ao Brasil, eu já estava em Anagé e eu fui a Belo Horizonte, cheguei lá e encontrei o cara que eu só conhecia ele no online. Ele era pastor nas montanhas, cara, da República Dominicana. Porque o cara acha que República Dominicana como é que é? Aquela cidade famosa que tem lá, Punta Cana. O cara acha que é Punta Cana, que ele tá lá, né? No resort. Santo Domingo, né? Tá, não, ele mora lá em cima na montanha, tal, lugar fechado, tal. E hoje a igreja cresceu de uma forma exponencial. Meu Deus. E ele fala assim, ele me chama Denilson, que até o nome da gente muda, né? Denilson, como sou agradecido a você. Cara. Aí começa a contar do que Deus está fazendo. E aquela coisa assim, caraca, a língua me fez, claro, que o evangelho, né? Sim, sim. Mas me deu essa oportunidade. A ferramenta, né? De um lugar que eu nunca pisei geograficamente. Isso é fantástico. Você acessou. Na verdade, a mídia, né? A gente está aqui, o alcance mudou, a comunicação, o avanço, há muita coisa que... Da pandemia para cá, isso mudou muito, né? Eu queria colocar duas perguntas, assim, você vê a ordem, né? Uma delas é, a gente sabe, assim, que a gente é pastor e a gente pode enfrentar problemas, né? Um burnout, e isso, às vezes, a gente até oculta, né? Aquela situação, né? E aí eu queria que você explorasse isso. E assim, eu sei que você trabalha aí a célula, né? É o DNA. E aí a minha pergunta é, quando esse acesso e essa evangelização junto com consolidar, treinar e discipular, como se dá esse primeiro contato? Porque às vezes a gente tem aquela ideia, né? Que você evangelizar, você já sai pregando e não consegue bater o papo, conversar, acessar. Então eu queria saber essa ferramenta e esse lado de saúde, do emocional, né? Porque você mudou, transcultural. Como é que foi a adaptação da esposa, do teu filho, né? Boa. Então, assim, a gente tem hora que a gente tem um ministério, mas a gente tem que olhar para dentro da nossa casa, né? É a diferença entre o fruto e o resultado. Noé não botou muita gente na arca, mas ele chegou com a família. Então, às vezes, o fruto que ele deu foi suficiente para multiplicar o que depois viria de repovoar. Mas a gente olhando na perspectiva de fruto, né? A gente pode estar tendo uma visão de resultados, de crescimento, de célula multiplicando, de igreja crescendo, e olhar essa numeração, e a casa tá de cabeça para baixo, a saúde emocional da esposa tá abalado, a finança da gente, né? E aí uma situação... Tô esticando aqui pra caramba. Não. Pode brigar comigo. Ninguém vai brigar comigo. Manda ver aí. Eu queria uma briga aqui. Eu penso que os dois termos daria 2 podcasts. Resumidamente. Saúde emocional e essa questão ministerial daria 2 acoplando podcasts. aí a família, né? Então vamos ligar os dois aí. Tá, né? então vamos começar pelo primeiro, que eu acho que é a saúde emocional. Então, eu venho do contexto que minha mãe sofreu com depressão. Isso, tô falando na década de 70. Eita. Na década em que Não se ouvia falar disso. não se ouvia falar. Naquela época o pessoal falava assim, é uma estafa muito grande. E dentro do contexto evangélico não se passava nem pela ideia assim, E um cristão ter isso. cristão ter isso. Espiritualizavam tudo também. Né? Exatamente. Tudo era espiritual, né? Tem que Era repreender, exatamente. né? Tem que repreender os E, infelizmente, Você Adilson, tem que fazer uns orações ainda graças a Deus, por causa das novas tecnologias, das informações e tudo, isso mudou Você é bastante. psicólogo? É psicólogo hoje? Não sou. Nem não sou, não. psicanalista. Não, eu fiz um curso de aconselhamento lá na Espanha, Legal. uma especialização, mas eu não concluí-la por razões de saúde dentro de casa da minha esposa, da Fernanda. Mas nós fechamos quase que o treinamento todo de aconselhamento, né? Aconselhamento cristão. Que envolve essa área de escuta, né? Mas não é uma escuta clínica, é uma escuta pastoral, que trabalha com essa visão multidisciplinar, né? De estar com vários outros profissionais juntos. Mas então, a primeira dificuldade que eu vejo foi, vendo dentro do contexto família da minha casa, a dificuldade que a minha mãe sofreu e que a gente só veio descobrir disso, cara, há
10 anos atrás ou 15 anos no máximo. Sabe? Que a gente ouviu. Eu me lembro da minha mãe, que minha mãe ia num médico judeu, alemão judeu, lá, lá em Nova Iguaçu, o Dr. Kohl, era famoso naquela época lá, que ele dava medicação, tal, mas não tinha nada assim, não tinha esse auxílio, essa ferramenta da terapia, não tinha nada disso. Até porque eu acho que nessa época também você via poucos psicanalistas e psicólogos, era mais psiquiatra que tratava E quando falava psiquiatra, já pensava em doido. O cara é doido. Já receitava o tarja preta. Né? Exatamente. Então vamos lá. Então, eu vivi nesse ambiente e certamente eu fui afetado por isso. Com certeza. Você entendeu? Eu digo que eu sou um órfão de pais vivos. Porque a minha mãe não esteve comigo por causa dos grandes ciclos dela de depressão. Você entendeu? Minha mãe é muito crente. Minha mãe que me evangelizou, minha mãe que me levou a Jesus. Estou muito agradecido dela. Foi minha mãe que me deu a minha formação que eu tenho hoje. Mas essa questão de pai, no caso espiritual, foi o Dalso? Foi Dalson. E ele é bom que ele é disciplinador, né? Era. O amor está na correção, né? Foi. E A me gente ensinou a suportar fazer. isso. E ele me ensinou a fazer. Se alguém me vê hoje batizando, vai ver o pastor Dalso batizando. Você até quando fala assim, meio parecido com ele, a gente identifica. Eu cansei de entrar dentro da Caixa Federal ali, quando a igreja tinha conta ali, eu recebia ali, aí chegava lá, o cara da Caixa falava assim, teu pai acabou de sair. Sério? Eu falei, tá. Aí, muitos anos eu ia na reunião da Ordem de Pastores Batistas lá no Rio de Janeiro. E aí, teu pai, tá bem? Tá bem. E o cara me perguntava sempre, tá bem? Até o dia que o cara falou assim... Não é o Paulo Timóteo? Aí eu falei, não, cara, pastor Dalson não é meu pai, não. Mas você parece mais do que o Paulo Timóteo. Eu falei assim, não, tal. E assim... E você entrosou bem ali, né? Eu frequentei ali um tempo ali, ia lá, via vocês. O que aconteceu? Eu até hoje, eu me sinto da família. Você entendeu? Eu me sinto Paulo como meu irmão. Entendeu? Embora a gente não esteja mais no mesmo ministério, mas a gente tem um carinho, tem um respeito muito grande um pelo outro. Tomei um café com ele, esses dias que eu estou aqui em Petrópolis, conversamos e temos essa... E ele é um médico, né? Um médico... Exatamente. No ministério. No ministério. Mas aí, vamos voltar à questão da saúde emocional. Até eu ir para o campo, eu nunca tinha parado para entender ou para ver algumas coisas que eu já tinha que não estavam, que estavam ali. Na realidade, quando você vai para o campo missionário, quando eu falo num ambiente transcultural, principalmente transcultural, você é exposto a um tipo de reagente que, ou melhor, você fica num ambiente que funciona como um reagente que expõe coisas que estão em você. Que você se fala assim, eu não sou essa pessoa. Né? Não, eu não sou assim, eu não sou. Quem me conhece, Denilson, calmo, tranquilo, tal. E de repente você se vê fazendo coisas de tipo, tem que questionar, e por que é isso? E na cultura espanhola, eu me lembro uma vez, eu estava na aula de espanhol, a professora falou assim, hoje nós vamos ter a aula de como ficar com raiva. Ei. E de como descer o barraco. Por quê? E qual era a aula? Eu pensei até que estava no Brasil, assim, você vai fazer uma ligação para uma operadora de telefone. Eu me lembro, cara, que tinha uma menina que não sei se ela era alemã, era austríaca, ela foi falar com o telefone e falou, tipo assim, com português, aqui, fulano, é que eu tô com um problema na minha fatura, que veio... Cara, a professora estourou. Você não está com raiva. Você não está... Porque em espanhol é enfadado. Não estás enfadada. Não estás enfadada. A mulher, ela ficou com raiva da menina que não estava com raiva. Ela deu aula no sentido literal, né? Olha. Então, e eu me lembro que a primeira vez que eu vim ao Brasil de férias, em 2013, eu fui no mercado ABC, lá de Cabo Frio, que era o Extra, né? Não sei se o que agora é, eu já tô até... Né? O mercado tava sujo, não tinha negócio. Rapaz, eu fui lá, eu quero a folha de reclamação.
na folha de reclamação, e a Fernanda do meu lado disse, Denilson, você não tá na Espanha, Denilson. Por quê? Porque parece que é da nossa cultura latino-americana ser subserviente, aceitar a coisa como ela tá. O espanhol, não. Se tem 4 pessoas na fila, ele começa, não deve ter gente desempregada não, né? É mesmo? Aí daqui a pouco, rapidinho, aparece os caixas tudinho, já tá todo mundo lá para atender. E a fila acaba. Você tá entendendo? Então, isso me despertou algumas coisas em mim que eu falava assim, esse não sou eu. E eu falei assim, não, mas esse é você. E aí você fala assim, mas eu não gosto dessa pessoa que eu sou. Não sei se você entende. Já tá quase tendo que falar Freud aqui agora. Exatamente. Essa pessoa, eu não gosto dessa pessoa que eu sou. Você tá entendendo? Mas quando eu cheguei ao Brasil, em 2017, pensei, a nossa chegada, nós chegamos na virada do ano de 2016 para 2017. 15 dias depois que eu cheguei, 10 dias que eu cheguei, eu já assumi a igreja. Paulo estava muito cansado, sobrecarregado, porque Você teve anos... Nessa época a gente chegou a fazer as células, não foi? Nesse período aí, né? Foi no final de 2017 para 2018. Que ajudou muita gente. Ajudou muita gente, você falou disso mesmo. Você vê, tava pastor... Exatamente. Aquilo pastor foi André, extremamente pastor terapêutico. Vitor. Tava o Vitor, tava o Ari Guedes. Tava... O Ari naquela situação, a gente já sabe que ele tava triste, porque o que acontece? Na denominação que ele era, a pessoa aos 70 anos, ela jubilada. É compulsoriamente. E não pode estar membro de uma igreja local. Fica à disposição então, da região. Ele era o cara que se sentia sem utilidade. E com muita lenha para gastar. Dedicou anos e anos. Né? E a gente falava, não, Ari. Lembra que a gente falava com ele? Ele falava assim, não, Ari, você tem lenha chegou aí e pegou o Comemp lá. Aí a gente, e naquela época o Comemp estava passando por uma crise. Ari, por que você não assume o Comemp, cara? Não, gente, eu não sei o que e tal. E a gente, não, rapaz. E aquilo deu um gás nele, né? Aí ele começou já a falar, eu tô com um problema. Aí a gente já ia. Você tá entendendo? Então, assim, cara, e pra quem não sabe da história, e a gente tá aqui pra contar a história porque a gente viveu, cara, a gestão do Deus foi... Sabe aquela pessoa que não veio para aquele... Igual o Esther, não será que é para esse tempo? E foi exatamente para aquele tempo. Entendi. Sabe? Foi. Ele tinha uma personalidade muito agregadora. Ele agregava muita gente. Tá entendendo? Então, a célula daquele encontro que a gente tem, que o Evandro... era os pastores, a gente não tinha pretensão de nada, de ninguém ser melhor. Um honrava o outro, né? Tomava café. Te dava risada, dava risada. Exatamente. Tinha dia que a gente chorava, né? Sempre tinha um que chorava, às vezes era eu, às vezes era chegava você. Chegava um, entendeu? Tava... Mas vocês que são mais antigos, Epa. Eu sou aluno. Cuidado com isso aí, pera aí. Vocês pensam que essa mesa... Vou até mexer na cadeira. Feita com mais frequência, não aliviaria as dores emocionais de muitos pastores? Com certeza. Aquilo foi pra mim... Cara, eu não cheguei... Eu já estava doente emocional. Tá? Emocionalmente, eu já estava doente. E aí... Aquilo parece que foi uma ponta de oásis no deserto, em meio um bálsamo em meio. Quando foi no ano de 2018, a gente já estava mais junto mesmo, fazendo tal. Foi quando eu fui procurar ajuda médica. Aí você vê como que é o preconceito, como é que é o tabu. Eu tinha vergonha. Porque foi o seguinte, um dia eu fui para academia, eu morava ali na Marechal Deodoro, desci a rua, e à esquerda ali, para a padaria que tem na Sul América ali, né? Tinha academia, eu ia ali, eu voltava. Teve um dia que eu voltei da academia e eu parei na esquina ali e fiquei assim. O que eu tenho que fazer mesmo? Gente. E eu fiquei assim. E me veio uma tristeza. Um abatimento, né? Uma tristeza, cara. Porque, na realidade, eu por isso que eu falei pra você, eu cheguei em 2018. Parece que a minha cabeça chegou assim, cheguei. A ficha caiu ali naquele momento. E aí, eu não tava legal. Cheguei em casa, eu chorei. E eu falei assim, eu tenho que procurar ajuda médica.
mas eu não vou procurar nenhum psiquiatra aqui na cidade, porque eu não quero que ninguém me veja, saiba que eu tô num consultório. Aí entra um pouco do orgulho e do ego. E eu me lembro que eu consegui, com o Evander, um amigo, um cara que era um bambambam, psiquiatra lá no Rio, consulta cara pra caramba, e eu saía daqui de Petrópolis para ir lá no Castelo, no Rio. Gastava dinheiro de passagem, de comida, porque a consulta era 1h30. Durante 3 meses eu fui nesse cara. Cara muito bom, mas no terceiro mês eu cheguei assim, olhei pra mim mesmo e falei assim, por que eu tô fazendo isso? Se eu tenho um plano de saúde aqui, se eu posso consultar sem pagar nada, o que eu tô fazendo? O orgulho, né? Você entendeu? Isso tem a ver com a formação religiosa, né? É. Você tá entendendo? E aí, cara, foi quando eu falei, então, eu vou botar minha cara lá. Aí eu fui buscar ajuda terapêutica. Quem me ajudou muito aqui, eu não posso deixar de agradecer, isso foi a Cláudia Midon. A Cláudia, que trabalha com CR, lá na Primeira Igreja Batista, agora tem na Central também. É um excelente trabalho de como esse grupo que nós chamamos como pastores, é uma ferramenta muito, eu recomendo para... É uma ferramenta muito boa para essa. Não era bem assim um café no restaurante, a gente ia para casa. Entendi. E aí o ambiente favorecia demais a gente ter... Ou lá no escritório do Evander. Ou no escritório. Não, tu vê o nosso café. Ou a gente aqui, um exemplo, um lugar que você... O nosso café... Já ajuda bem. Ajuda, eu às vezes brinco, eu faço questão da gente estar junto nas sextas. Cara, isso é terapêutico, isso é fantástico. É porque você vai compartilhar com quem, né? A gente, né? Exatamente. Se falar, o pessoal, meu Deus... Coitado do meu pastor, eu vou ter que ir embora daqui, ele tá pior do que eu. Eu costumo falar, antes de ser pastor, a gente é gente, né? Então, assim, a gente vive os processos da vida, passa pelos processos da vida. A questão é essa formação religiosa, nós aprendemos lá atrás, pastor não pode passar por isso, pastor não pode enfrentar isso, pastor não pode mostrar que está vivendo isso. A gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai ver que Elias viveu um momento de crise, meu irmão. A questão é que a gente cria um estereótipo de que a gente não pode demonstrar a nossa vulnerabilidade. Exato. Você entendeu? É verdade que a sociedade hoje não quer pessoa fraca. Exato. Não é só a igreja. A sociedade em geral, ela não quer pessoas fracas. Você entendeu? Ela não quer. Entendeu? Mas, assim, foram passos, etapas. Então, a célula foi um momento que me ajudou. Aí entrou a questão clínica, tá? Quando eu fui para em 2022, nós fomos para Belo Horizonte. Não, 2021, que nós fomos morar, que eu fui convidado pela junta para ir trabalhar lá na junta. E aí eu fui para lá. Já estava a pandemia, um pouco estava saindo, né? Não, estava saindo. Saindo da pandemia. 2020 eu já estava saindo. Tá saindo. Já estava liberado os cultos. Inclusive, eu participei da elaboração dos protocolos dos cultos. Lembra disso? Lembro. E o Vitor e o Ari fomos que redigimos todo aquele negócio. Liberação do... Exatamente. Tivemos reunião com a prefeitura, com o MP. Então tem uma relevância, um conselho de pastores, né? Ele acaba tendo uma voz. Naquela época, né? o secretário não tinha, e eu assumi esse papel de secretário ad hoc, né? E eu que fiz a redação do documento, junto, com várias mãos, né, com a orientação. O Gerson também, o pastor Gerson ajudou muito. Me lembro. Porque o Gerson, ele tem formação na direito constitucional, ele é fera nessa área. Muito bom. E naquela época o Vitor também estava também muito, e trabalho com o Ari, e eu fiz parte dessa equipe que elaboramos isso aí. Então a gente viveu essa época aí. Mas depois que fui para Belo Horizonte, que eu cheguei na junta, e que a junta foi me avaliar 2 anos, olha só, já estava quase 3 anos. Agora a junta foi me avaliar, falou assim, cara, você precisa de tratamento. E já era central lá? Quando eu cheguei lá, já fui para Central. Fui para Central. Central, para quem não sabe, né? Central de Luxemburgo. Luxemburgo. Pastor Paulo Mazon. Na realidade, eu só me lembrei na Central em 2022. Porque até janeiro de 2022, eu ainda era membro da Central. Daqui de Petrópolis. Tá. Quer falar Central, né, gente? Central, da Batista Central de Petrópolis. Ela que te dava esse apoio, esse suporte? Não. Eu já tinha me desvinculado como pastor, só estava como membro da igreja.
E também porque eu também fui pastor interino do Alto Independência. Fui pastor de lá. E fiz a transição. Quero mandar aqui um abraço para o pastor Sidraque, né? Um amigão, uma pessoa de Deus, né? Que Deus levantou ali naquela comunidade. E eu fiz a transição para o Sidraque. E até o final do ano eu ainda tinha para mudar o ano fiscal, eu ainda assinava os documentos, né? Então, por isso que eu só fiquei até o final de 2022, aí eu me desvinculei da Batista Central, do Alto Dependência também, e fui membrar na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, que é a Central Luxemburgo, né? Que eu fui. Hoje são várias unidades, né? Só a Central Luxemburgo hoje deve ter em torno de 9.000 membros. A Central Contagem deve ter uns 2.000 membros. A Central Boulevard está caminhando para isso também. E tem várias unidades. A Pampulha é uma central grande, tem 1.500 pessoas. O foco deles é 100 mil, né? É isso. O nosso alvo é chegar a 100 mil, né? Pessoas, alcançar pessoas, né? Atualmente, todas as centrais deve ter em torno de uns 30 mil. Mas eu não fui para lá com pretensão para a central. Agora estou entrando para mostrando um pouco da igreja, né? Mas falando da saúde emocional, quando eu cheguei em Belo Horizonte, foi quando eu fui encaminhado para um centro de reabilitação. É mesmo? Fiquei 20 dias em Anápolis, no Oásis. Não chama assim, Oásis. É um centro para reabilitação de pastores, missionários. Lá em Goiás. No Goiás. Eles trabalham com essa ênfase, né? Um trabalho incrível de multiprofissionais. Então você tem psicólogo, você tem conselheiro, você tem atividade esportiva, física. Você foi com a Fernanda? Fui eu e Fernanda. Só eu. Eu arrependi de não ter levado o Daniel, mas naquela época o Daniel estava no processo de entrada para a faculdade. Mas você foi a igreja que te enviou para lá? Não, foi a junta que me enviou. A junta de missões. A junta de missões que me enviou. Quem entendeu que você precisava. Foi eles que pagaram. Entendi. E não foi barato, não. E você já estava quantos anos no ministério sem olhar para si, sem entender que precisava parar para se refazer? Mais de 22 anos. Só? Só. Ou seja, entrou num ritmo do automático e faz por fazer. Você aí chega entendeu? uma hora que vai sangrar, não tem jeito, né? Então chega assim, e aí chega um momento que é quase que não sei, posso estar cunhando aqui um novo termo, mas é uma espiritualidade irracional. É um ativismo. Você entendeu? Alguém já disse com propriedade que mente vazia é a oficina do diabo. E mente extenuada é a usina de Satanás. Essa segunda parte eu nem tinha reparado. Eu costumo dizer, baseado no que você... Eu sei quem disse, mas não vou falar, porque se eu falar, o cara vai falar, não vou mais ouvir isso não. Mas eu vou falar, quem falou isso foi Caio Fábio, e quando ele estava sóbrio. Desculpa, tá? Mas é fera de teologia. Mas eu concordo com ele nessa fera de teologia. Mente extenuada é a oficina de Satanás. Por quê? Usina de Satanás. Porque qual é o sentido da palavra usina? Eu pego de uma coisa que já existe, eu reciclo, transformo ela em algo contra você. Igual a doença autoimune. É verdade. Eu costumo dizer Verdade. que o caso que você viveu, e aí eu até já falei isso na igreja, a gente tem que tomar o cuidado para não se tornar vazio demais com uma vida muito ocupada. Desse jeito. E aí você acabou se tornando vazio, cheio de ocupação. E lá eu fui ficar doente, e lá eu fui diagnosticado com burnout. Eu e minha Fernanda com síndrome. Eu num caso mais grave. E o seu filho nesse meio todo? Então, o Daniel, até então, ele estava bem. Porque ele estava naquele processo de entrada na faculdade e foi muito legal. Eu até não lembro como foi. Eu tava lá, tinha acabado de chegar lá nesse centro de reabilitação e no ano anterior ele já tinha passado, ele tentou 3 vezes na Universidade Federal para Medicina. E nesse ele tinha passado.
passou para 7 universidades federais em Minas Gerais. Ó, Que legal, cara. Aí eu perguntei para ela, qual dessas que você vai? Ele falou, nenhuma delas, pai. Eu falei, eita. como? O quê? Não, pai, é porque eu vou entrar na fila de espera para o FMG. Cara, deu 2 dias, ele ligou de novo e eu falei pra ele assim, cara, você não tá sendo preciosista demais não, velho? Pô, cara, tem, ó, Viçosa perto de você. Tem aí, porque nós estávamos, naquela época morávamos em Belo Horizonte. Uhum. Tem Divinópolis, cara, perto de você. Faculdades Aço. Tem Ouro Preto. Baita de uma universidade e tal. Aí ele falou assim, não, pai, a minha experiência com Deus é a UFMG. Aí eu, para não perder o ego, eu falei assim, tá bom, bacana. Só pago o Enem esse ano, cara. Ano que vem não pago mais Enem pra você. E ele, quem conhece o Daniel, meu filho, ele é assim, extremamente disciplinado. Horário para estudar, horário para fazer isso, horário para fazer aquilo, outro, tal, tal. Ele não deixou de ser disciplinado, mas o estudo não entrou mais na agenda dele. Ele foi tirar a carteira de motorista, ele foi fazer audição para o Central Music, ele foi fazer os cursos da igreja, cursos relevantes que a igreja oferece, né? Quando foi em julho daquele ano, ele foi chamado pela UFMG. No mesmo ano. No mesmo ano. Então, eu acho que sim, que entrou essa coisa, isso, de certa forma, é meio que foi... ele estava muito envolvido com essas coisas. No primeiro ano da faculdade, no finalzinho do primeiro ano, ele começou a dar sinais. Porque era muito puxado para ele também. Porque ele saía de casa às 6 horas da manhã, cara, e chegava em casa às 8 horas. Belo Horizonte, cara, é uma grande cidade, então... Às vezes, é igual o Rio de Janeiro, cara. O cara demora 2 horas para chegar. O Petrópolis mesmo, agora, fizeram tem. Demora 1 hora para chegar da Mosela, o centro, cara. Entendeu? Pra você ter ideia, nós morávamos num lugar que tinha um ponto de ônibus na nossa rua. Ele tinha que soltar um ponto depois. Porque nesse ponto que parava um ônibus, não dava para ele descer. Só no segundo que dava para ele descer. O outro depois. Então, o desgaste. 1 hora isso não tem jeito. E detalhe. Ele não diminuiu o tempo dele, nem afetou a agenda dele da igreja. Sexta-feira, por exemplo, ele já saía da faculdade e ia para a célula. E chegava em casa à meia-noite. 1 hora o corpo... Você tá entendendo? Aí quando a gente foi para Anagé, foi quando ele teve dificuldade. Porque aí quando passou o tempo... E aí você tá muito longe, né? Tava longe. Isso aí. Porque o filho sofre, né? Esse chamado missionário é muito desafiador, né? Mas assim... Para lá, para cá também. Mas assim, uma coisa que eu achei muito legal é que quando eu era aqui, era o Daniel, filho do pastor. Quando eu mudei para Belo Horizonte, mudou. Ele que é o pai do Daniel. Era tão engraçado, porque eu cheguei... Isso é bacana. Voltando que você falou da Central... Tira um pouco do peso, né? Eu sei que do meu filho, né, lá em Cachoeira de Macacu, pessoas olhavam assim, o pai do Felipe aí, porque ele chegava já com 2 anos, 3 anos, ele já abafava. Outro dia ele estava fazendo propaganda com essa idade de café dentro do mercado. Nós perdemos ele, pequenininho, tinha 4 anos. Falei, cadê o Felipe? Não tá contigo? Não tá contigo? Daqui a pouco escutei ele falando no café. Não, por quê? Não, a gente ganhou, ele chegou com um pacotão de café na mão. O que foi, filho? O que você fez? Eu falei, não, eu cheguei lá, falaram que eu tinha que falar uma frase, eu falei no microfone, me deram um pacote de café. Aí o pessoal... hoje, hein? Gente que tá caro. Meu amigo! Mas o pessoal conhecia, né? O pessoal conhecia o Felipe. O pai do Felipe. E já veio assim, já. E era outra cidade, né? Mas é que você falou, né? Lá em Belo Horizonte, o que pai aconteceu? do Por 2 Daniel. razões. Porque a igreja era mesmo muito grande. Muito E nós optamos, foi uma opção nossa, nós vamos congregar. Por que nós escolhemos a Central para congregar? Central de BH, Luxemburgo. Porque nós queríamos ter um lugar para pertencer a uma igreja, uma célula. Ser ministrado. E viver a vida na célula. Porque, por exemplo... Isso é fantástico, né? Igreja é curativa, né? O que acontece?
eu trabalhava como coordenador de mobilização da Junta Administrativa de Missões, da Convenção Batista Nacional. Então, meus finais de semana, geralmente, eram finais de semana em que a gente Obrigado. que eu estava viajando. Eu cheguei a viajar quase que 2 meses direto. Então, todo final de semana eu estava em algum lugar, não estava em Belo Horizonte. Mas quarta-feira eu estava na minha célula. Você tá entendendo? Quarta-feira eu estava na célula. Quarta-feira eu estava cuidando de alguém. E Você célula é fantástico, né? Todo mundo fala, todo mundo é uma participação, né? Cara, Interação, né? não é, cara. Você acompanha de perto a evolução de pessoas que chegaram ali. Eu lembro da Delma, uma senhora, que ela começou a frequentar a célula com a sobrinha, tal, e ela vinha, começou a frequentar. Você percebe que ela já tinha compromisso com a célula. E aí, mas ela tinha. E aí, um dia a Fernanda chegou para ela e falou assim: não, por que você não toma uma posição diante de Jesus? Ah, porque eu tenho um problema nessa área, tal. E eu não quero, tal. Aí a Fernanda confrontou ela. E aí, hoje, aí nós vimos Delma descer as águas do batismo. Legal. Ó. Né? Hoje Delma é uma das líderes da célula lá que nós deixamos. Tô contando a história de uma pessoa, né? Porque então nós tínhamos uma moça, um casal, que eles chegaram de São Paulo, ela já tinha sido da Central, vieram para o inferno, estava trabalhando na célula, a gente estava trabalhando e a gente ia multiplicar aquela célula, eles iam cuidar de um grupo de adolescentes. Cara, na semana a menina tem um problema, ela teve tipo uma trombose, eu não sei o quê. Enfim, ela veio a óbito no sábado. Jesus. Terminou na quinta e no sábado. Então, aí a gente ficou naquele vazio. Mas o que ajudou a gente a se reconstruir? Foi porque todo mundo junto assumiu. O Eduardo, que era o esposo dela, se sentiu arrombado. Entendeu? Já se passaram 3 anos isso. Recentemente o Eduardo casou novamente. E agora ele e a esposa assumiu uma outra célula. A célula multiplicou. Então, assim, dá essa capacidade de se reestruturar, né? Ajuda muito. Então, a célula foi muito bom nesse sentido pra gente lá. E a gente estava na célula. Entendeu? Então, a célula foi terapêutica. Porque eu morava numa base missionária. Então, eu vivia naqueles 4 cantos ali. Quarta-feira é o dia que eu saía dos muros. Ia conviver com gente. Gente como a gente, né? E numa comunidade de vulnerabilidade. E do outro lado da cidade. Então, assim, tudo isso foi assim, muito terapêutico para mim nesse sentido. E só para fechar a questão da questão emocional, quando que eu saí lá da reabilitação, o cara falou assim para mim: você tem que parar. Aí eu falei assim: eu parar? Como é que eu vou parar? Como é que eu vou parar? Aí eu nunca vou esquecer essa frase. Ele falou assim: você troca pneu de carro com carro andando? Não dá. Foi essa frase que ele usou. Você troca pneu de carro com carro andando? E aí, quando eu voltei para a junta, que cheguei lá e eles queriam ter uma reunião para saber qual era a minha situação, eu falei assim: olha, minha situação é essa. Uma coisa é o ideal. Outra coisa é o real. É o real. Nós vamos ter que pensar. Ele falou assim: vamos pensar. Aí amanhã a gente se reúne. Aí no dia seguinte, meu supervisor me chamou e falou assim: olha só, você pega aqui todo dia 7:30 da manhã. Você agora vai começar
a entrar no escritório às 8 horas da manhã. Você vai sair todo dia, você sai às 5 horas. Você vai sair às 4 horas da tarde. Você não vai trabalhar aqui no escritório nos finais de semana. Porque a gente é pego naquilo que a gente gosta de fazer. Exato. Eu precisava desacelerar. E você, eu não quero saber que você está aqui trabalhando no escritório no final de semana. E a gente acha que está se completando naquilo que faz, né? E também você não vai pegar atividade fora. No sentido de tentar preencher esses espaços vazios. Você vai se matricular numa academia e vai fazer uma atividade física. Você vai continuar a dar sequência à sua terapia. Então, e fazendo as suas consultas periódicas com o médico psiquiatra. Então, e Fernanda e Daniel foram também meus parceiros nesse processo. Sabe? E aí, hoje, eu sou um paciente em recuperação. O Subirá, né? O Luciano Subirá também, ele focou muito nessa área saúde, né? E isso realmente deu um up nele, né? Não sei se você já viu. Mas tu vê que no mundo secular, o que você viveu, dificilmente aconteceria isso, né? Não. Você não serve, você é um produto descartável, só tem utilidade enquanto está somando e dando lucro pra gente. Você parou de dar lucro, a gente coloca outro no seu lugar e você segue tua vida, o problema é teu, cada um com seu problema. É um mar de tubarões, né, cara? O mundo corporativo, é um mar, assim, a gente, dependendo da área mesmo, é um mar de tubarões. É um mar vermelho, né? Onde você vai lidar com nesse sentido. Infelizmente, William, isso tem entrado sutilmente dentro do nosso setor, do nosso meio, do nosso meio. Graças a Deus que Deus me deu a graça de ter sido acolhido, tratado, e a junta, nesse aspecto, cumpriu o papel dela de junta. E não são todas as juntas de agências que fazem isso também. Infelizmente, não é assim, não. Tem que ver de resultados, né? E mesmo porque que acontece? Se você, que era o nosso caso, a gente vive de mantenedor. Se o cara não está tecnicamente produzindo, por que eu estou mantendo esse cara? Exato. Eu sei de ver isso. Eu trabalhei dentro do escritório de agência. Quando o missionário vinha para o Brasil tirar férias, o cara não mandava sustento porque ele não estava no campo. Ou seja, tem que ser uma máquina, né? Mas ele não está no campo. Meu irmão, ele não está no campo porque ele veio descansar para ele poder voltar para o campo. Ele precisa desse tempo. Você tá entendendo? Mas o olhar não é esse, né? Não. E é desafiador você tá assim, né? Você Me manda a foto dele do campo. Dele lá no campo. Ele falou assim, cara, ele não tá no campo, ele tá aqui. Se ele quiser, eu vou marcar a agenda para ele ir na sua igreja, para ele falar um pouco do seu trabalho. Que é uma outra coisa também, até que a gente orientava o missionário. Olha, separa a sua agenda para você, para sua família e uma para os seus mantenedores. Ele tinha que fazer isso em 2 meses. Pronto, eu tô aqui. Eu tirei 12 dias de férias para vir aqui ao Rio de Janeiro. Eu já vou embora quinta-feira. Eu não vi assim, pouquíssima gente eu consegui ver. Eu tive aquele café com você, mas tem amigos que eu preciso ver. E a correria, né? Não dá, né? É família, eu tenho família. A família da minha esposa em Petrópolis. Tem minha única irmã que mora aqui no Rio de Janeiro, mora em Teresópolis. Amanhã eu tô descendo pro Rio, vou ficar com meu pai, com a minha mãe. Meu pai tá com Alzheimer. Então eu tenho que dar atenção à minha família. Você tá entendendo? Então, é muito rápido. Então, se você não organizar o tempo, você acaba nem... Para mim, esse tempo aqui não tá sendo de descanso. Você tá entendendo? Eu vou ter talvez um tempo de descanso no segundo semestre. Que aí eu vou focar para um dia para dar um... Né? E o que meu terapeuta fala, Denilson, procura buscar durante o dia pelo menos 30 minutos para ficar na caixinha do nada. Não tem jeito, né? A gente, uma hora, a gente não... A Bíblia mostra isso. Eu tô lembrando aqui de um fato. Eu uma vez tinha uma reunião da liderança, né? No antigo lugar onde eu estava.
E aí aconteceu um problema muito grave, e no meio do caminho eu não pude ir, eu fui impossibilitado de ir. Aí eu liguei pro pastor, né? O pastor falou assim, então faz o seguinte, tira uma foto E manda. e manda para provar que eu falei, não vou fazer isso não, irmão. Aham. Falei, para mim isso aí é o cúmulo do absurdo. Eu tenho que mandar uma foto para provar que, pelo amor de Deus, não estou prestando serviço para ninguém. Eu não estou numa empresa que eu tenho que mandar um atestado médico para provar que eu estou doente. Que é isso, cara? Que evangelho é esse? E eu acho que as pessoas vão se permitindo viver isso. Sim. E chega uma hora que você fica refém de um sistema e você é adoecido por esse sistema e faz pelo sistema e acha que o fazer te completa nesse sistema. E aí, cara, você já tá doente sem saber. Sim. Eu vi uma frase do Bispo JB falando do que é um apostólico. Que o apostólico é quando ele deixa de falar às pessoas e ele começa a falar ao sistema, no sentido de confrontar. Então ele entra nessa briga daquilo que tem por trás. É o caso de Pedro próprio falando com Jesus e já era o inimigo querendo tirar ele do propósito. Então Jesus fala ao sistema, ao próprio inimigo que está por trás. Então a gente vê isso, né, num apostólico que se levanta para a gente realmente estar, como diz o espanhol, insatisfeito com isso aí desse jeito. Não dá. Não. Né? Você tem que dar esse grito. Nada. Eu, assim, tem uma pergunta só, a minha última aqui. Eu não te respondi, foi a questão da célula, do ganhar do processo. Mas né? assim, eu acho que já falou, não sei o tempo, né? Como é que tá aí? Já passou dos a 3 gente minutos, acha mas a que gente tem mais já- uns minutinhos pra gente concluir, tem erro não? Pode. Pode, vamos quer embora, falar então da célula que é importante? Eu né? acho que é importante, sim, porque o que Tá, acontece? então deixa a minha para a próxima vez. Não, pode perguntar. Pode perguntar, pode tá? perguntar. Depois ele corta aí. Pode Os perguntar, cortes pode aí. perguntar. Deus, a questão da célula é o seguinte: eu estou envolvido com o movimento celular, envolvido com o movimento celular desde o ano 2000. Foi quando eu conheci o que a gente chamava de G5, que era o modelo do Ralph Neighbor, e que até hoje é conduzido pelo MIC, Ministério e Igrejas em Célula. Naquela mesma época surgiu o G12. Entendeu? Mas isso. Foi uma experiência da 2000. Colômbia, né? 2000. Ano 2000. Ah, entendi se falar 2020. Não, 2000. Foi no O ano G12 2000. veio da Colômbia, né? Veio da Colômbia, veio lá da Missão Carismática Internacional do pastor César Castellanos. E eu fui à Colômbia. Eu fui à Colômbia em 2005 e fui à Colômbia a Bogotá, né? Em 2005 e 2007, né? A gente foi naquela época que estava todo mundo peregrinando para Bogotá para saber qual era o que estava acontecendo? Né? Eu me lembro, cara, naquele evento que eu fui de 2005, tinha mais de 15 mil estrangeiros, velho. Meu Deus. Gente de todo mundo, cara. Interessante, naquela época eu não falava espanhol. Naquela época eu só falava inglês. E eu me comunicava em inglês com a galera, inclusive, né? Hoje eu sou fluente do espanhol. Minha segunda língua é o espanhol. Só um parênteses, eu vi lá na Europa, né? O pessoal fala mais de 2, 3 idiomas lá. É comum, né? Eu vi na Suíça, né? Mas a Suíça, por exemplo, ela tem três idiomas oficiais. Tem o alemão, tem o francês e tem o italiano. E tem um dialeto, mas esses 3 eu sei que os oficiais. Os 3 são oficiais, né? São os idiomas oficiais. Mas o que me chamou a atenção é que tá todo mundo lá para aprender aquilo lá. Aí em 2007 eu fui novamente. E aí a gente optou em trabalhar alguma coisa nós não nos vestimos a roupa do G12, mas a gente tinha muita coisa e isso trouxe um gás novo para a igreja. Eu lembro que naquela época, a Batista Central passou por uma fase assim, de busca, de intensidade da presença de Deus muito forte. A Comunidade Vitória também naquela época, né? Também. A Comunidade da Vitória também Mas foi o G12 também. acabou abalando muita coisa, né? Então, foi bom
algumas coisas, mas algumas coisas trouxeram muita sequela, muita coisa que deixou... Tanto que você falava célula, as pessoas ficavam já em pânico. Resistente. Em pânico. Tanto que quando a gente... Ela se tornou um inimigo das igrejas. Né? Aí a gente chamar de PG na igreja para não dar o nome de célula. E fomos tal. Mas hoje eu vejo que, assim... claro que você está fazendo... tem uma palavra no português que se usa quando você faz uma leitura anacrônico. É quando você faz uma avaliação lá sem viver aquela época de lá. Cara, eu não tenho... Hoje eu tenho todas as informações lá, eu não tinha aquela informação. Cara, você usava datilografia, máquina de datilografia, sim, meu filho. Não tinha computador na época. Internet, pronto. que você tem hoje. Vocês procuravam na Barça. Na Barça, não tinha Google, não tinha chat GPT. Então, sim, por aí. Então, quando eu fui para a Espanha, já não se trabalhava... a igreja já estava morrendo, o trabalho com célula não vingou. Fui para a Espanha, tal. Pensava, talvez um dia começar o trabalho, mas o campo missionário, cara, você tem que se reinventar. Porque lá onde eu fui, a gente aqui no Brasil saiu igreja para todo lugar. Lá onde eu fui plantar uma igreja, ninguém sabia o que era uma igreja evangélica. Tanto quando eu botei a placa da igreja, eu não botei igreja batista. Botei igreja evangélica. E eles não olhavam aquilo como igreja. Olhava aquilo lá como lugar de culto. É diferente no Brasil. Tem uma igreja ali, evangélica. Não, espanhol não. Espanhol é igreja católica. Acabou. O resto é o resto. Então, eu me lembro que quando eu voltei ao Brasil, eu voltei num limbo. O que está acontecendo? E vendo a necessidade de fazer alguma coisa, mas assim, sem saber o que fazer. Tanto que eu fui convidado a pregar numa igreja no final do ano de 2017, lá em Betim, e o pastor falou para mim do DNA. Mas eu falei assim, me deu fogo, ele falou, tal. Colegão, meu amigão, gosto muito dele, a gente tem um carinho muito grande. Ele é filho daqui de Petrópolis, e é pastor de uma grande igreja lá. A sigla é discipular, nutrir e apoiar, não é isso? DNA. Apoiar. Só para o pessoal pegar, né? Que é o movimento, né? Discipular, nutrir e apoiar, isso mesmo. E então, eu peguei e ele me chamou para um seminário. E eu só fui no seminário porque eu falei assim, eu só vou nesse seminário se